Alô, turma! Estamos aqui mais uma vez, hoje, para fechar o relatório Convocados com o segundo episódio. César, bem-vindo. Você já não aguenta mais, né, Cezão, de tanto falar sobre o relatório Convocados. É que a culpa é sua no final, porque é tanto conteúdo, é tanta coisa boa, mas hoje eu prometo que a conversa vai ser apimentada e o foco vai ser em soluções, em insights, em tirar a turma da zona de conforto para que o futebol brasileiro acelere um pouco mais na sua modernização e na sua profissionalização. Bom, vamos para o mesmo modelo da temporada do episódio passado. Eu vou colocar a vinheta, vou colocar a musiquinha e você faz a abertura e a saudação, certo? Boa, vamos lá. Pronto. Palavra com o nosso mestre, César Grafietti. Vamos lá, Rafa. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, boa hora que você nos ouve, nos assiste. Segundo episódio sobre o relatório. E é isso mesmo, a gente tem 300 páginas de material que é para a gente ficar debatendo e falando e trazendo informação e, principalmente, eu acho que esse é o foco do episódio de hoje, como você comentou, mais do que ficar dando só a informação, o que você extrai dessa informação que pode te ajudar no futuro. No final das contas, o que nós vendemos, né? Vendemos informação, vendemos dado e vendemos soluções. Né? Não é só, não estou ali entregando 3, 4 dados, não, a gente está entregando uma base que tem que ajudar o clube a se ajustar, o clube a se entender, o investidor a entender esse mercado. Então, um pouco, né, ou muito do que a gente tenta falar aqui é nessa linha de tentar passar soluções ou pelo menos ideias para que o futebol melhore, para que ele continue desenvolvendo como tem se desenvolvido nos últimos anos. César, e você quando fala de organização e de insights, eu preciso lembrar que tudo que a gente faz é pautado em dados e experiência de mercado, cada um no seu quadrado, para falar a língua moderna. E a questão do entendimento, a gente conversava aqui antes de começar, você trouxe um dado interessante. E eu já tenho ouvido falar disso também do lado de cá. Alguns investidores que já entraram em algumas SAFs já estão fazendo uma nova rodada para tentar entender melhor onde eles colocaram o dinheiro deles. Eles já estão na dúvida sobre por que caminho seguir, ou seja, é importante sempre estar próximo e assessorado de profissionais que entendam da indústria. Né? Tem muita gente, a gente teve Copa do Mundo, Olimpíadas, tem aí umas 2 gerações já de profissionais que são capazes, enfim. É importante acreditar, mas é importante acreditar com ciência, com dados, com informação e com experiência. Vamos lá, César. Até porque tudo que a gente vai falar hoje tem também muito a ver com isso. Né? A gente vai falar de receita, de custo, o que dá para fazer, o que dá para melhorar, quais são os caminhos. Isso tudo tem que estar associado a o que você espera desse seu ativo quando você comprar uma SAF, qual é o seu modelo de negócio, o que você vai colocar em prática, como é que você vai ganhar dinheiro. E tudo isso tem que estar atrelado aos insights que surgem, que saem do relatório, conforme a gente faz aqui todo ano. Perfeito. Vamos começar então, César, pelas receitas. Pessoal, esse é o segundo episódio sobre o relatório, sobre os grandes números, receitas, despesas, dívidas, investimento. A partir da semana, sem ser essa que entra a outra, nós vamos iniciar uma série de mini episódios falando de clubes individualmente. E aí nós vamos fazer uma brincadeira, nós vamos falar dos dados financeiros, nós vamos falar dados de consumo, e nós vamos falar um pouco do que já está acontecendo esse ano com cada clube. Logicamente, do ponto de vista de negócio, de marketing, de mercado, para dar um dinamismo às conversas. Fiquem atentos que vai ser uma série, né? Então é bom acompanhar em linha. Vamos lá, Cezão. Direitos de televisão. Você começa, eu começo. Para onde a gente vai? Que insights a gente tem? Vai de lá que eu vou de cá depois. Bom, a gente viu que direitos não tem muito como se movimentar, né? Os direitos são mais ou menos estáveis, contratos longos, aquela coisa toda, os números mostram isso.
que a gente está enxergando, está vendo agora? Especialmente no Brasil, essa questão dos dois grupos de negociação do brasileiro. Libertadores não vai acontecer nada porque a Conmebol que resolve, Copa do Brasil não vai acontecer nada porque a CBF que resolve, os estaduais já estão resolvidos pelas próprias federações, sobra o Campeonato Brasileiro. Com dois grupos, e um deles já se posicionando em relação à Globo, sobra o outro que vai fazer o quê? Vai buscar um caminho alternativo para se resolver. Então, a preocupação aqui, um pouco de preocupação em direcionamento, como que eles vão se estruturar para extrair o maior valor possível dos seus ativos, à medida que você tem dois grupos com visões que deveriam convergir, mas são antagônicas. Então, o meu ponto aqui em relação a direitos como é que você faz para crescer à medida que você, em dois grupos, não consegue vender direitos internacionais com qualidade? E vamos ser honestos, direito internacional é uma mixaria perto de qualquer coisa que a gente possa crescer no Brasil, pelo menos no médio e curto prazo. Como é que você faz para melhorar isso? Como é que você faz para agregar valor? Então, acho que aqui tem um risco, especialmente nos grupos da Liga Forte União, que já antecipei 20%, vendi 20% dos meus direitos futuros, não tenho o melhor pacote de venda, porque eu não tenho o mesmo perfil de venda que o outro grupo, que a Libra vendeu para a Globo. Como é que eu saio dessa enrascada? E aí eu acho que vale a pena você trazer alguns pontos, porque, na minha visão, já é um grupo que perdeu, que em algum momento vai precisar sentar junto com o Libra para tentar encontrar um caminho que seja uma solução definitiva para o futebol brasileiro, porque essa solução intermediária de negociações paralelas já como se mostrou clara que não vai funcionar. Não somos só nós que pensamos que esse caminho não deu certo. Vocês conhecem a minha opinião já de muitos anos sobre para que lado deve andar os direitos, e para mim são dois muito claros. Independente da quantidade de parceiros, independente de qual é o parceiro, esse meu posicionamento não tem nada a ver com quem é o parceiro, tem a ver com foco. Primeiro foco no produto, que é um só. Estamos falando do Campeonato Brasileiro. Cada clube em si é parte do produto. Isso, para mim, está muito claro. E o segundo é a negociação em si, o que está dentro dela, e não o valor final. O que muda muito, e as pessoas não param para pensar, e vale a pena sempre repetir, o que você está vendendo do campeonato? Quem toma a decisão de que dia é o jogo, de que horas é o jogo, de que jogo vai, para onde vai, como equilibrar isso? Porque vamos lá, César, é importante a gente entender o outro lado da mesa. Você tem um grande grupo de mídia que vai vender no mercado publicitário pacotes para que ele possa ter dinheiro suficiente para pagar os direitos. É uma conta muito simples. Nós temos hoje no Brasil um grande grupo que consegue entregar em toda a sua grade audiências até melhores do que a audiência do jogo em si. Então, essas marcas elas acabam tendo uma vantagem. Mas, no final, o grupo ele vende uma média de audiência. E essa média ele vai performar ao longo do ano com as entregas publicitárias que ele faz. Até aí, tudo ótimo, porque os clubes também se beneficiam da visibilidade nos jornais matinais, nos jornais de meio-dia, no Jornal Nacional, etc, etc. Tem visibilidade também nas chamadas publicitárias do próprio jogo ou dos próprios jogos. Mas eu volto ao ponto. Como está a negociação? Que jogo vai? Quantos jogos a televisão tem direito dentro de cada rodada? Tem direito a todos? Tem direito a 5? Eu não posso vender outro? Para uma plataforma, por exemplo, classificada como aberta, como o YouTube, por exemplo? Mas não tem dinheiro. Mas eles não pagam. Mas você cria uma comunicação com pessoas que têm outra faixa etária, com pessoas que têm uma linha de comunicação que marcas têm interesse. E aí, quando você olha como é feita a negociação hoje, eu acho que os clubes falham nisso. Fica naquela velha briga, vamos tirar o parceiro atual. Mas você vai tirar o parceiro atual para colocar qual? Nas mesmas condições negociais, esses são meus dois principais pontos. Sempre foram.
Outra coisa que a gente se equivoca, a mídia já está fragmentada. O esporte já se fragmentou. As grandes ligas já têm a sua fragmentação, seja de transmissão de jogos, seja de highlights. Isso já existe. Você precisa fazer com inteligência. E você precisa comunicar isso. Porque é comum a gente se perder hoje em tantas oportunidades de consumir o esporte onde ele passa. Isso também vale dinheiro, porque é a audiência que está se perdendo. Não sei se você lembra que eu fiz uma provocação no lançamento do relatório Convocados 2024, dizendo que o torcedor ele dá dinheiro para o clube sem colocar a mão no bolso. Basta ele assistir a TV aberta, porque é a pauta de tudo, no nosso caso. Então, esses 2 pontos, para mim, os clubes precisam efetivamente se mexer em torno do Campeonato Brasileiro e negociar melhor com o parceiro atual, para que outros possam chegar e, no médio prazo, essa receita possa subir. E aí, respondendo a sua pergunta de forma longa, peço desculpas, mas da noite para o dia, nós não vamos, nessa janela, nós não vamos crescer como os clubes esperam, porque não há essa tendência no mundo todo, e você já deixou isso claro em todas as suas análises, inclusive está no relatório. Então, a única forma de crescer é fazendo contratos inteligentes, do ponto de vista negocial, e aproveitando o que há de melhor na fragmentação da mídia. E os números estão aí, porque esses números podem ser adquiridos. Eu posso, para fechar essa parte, te dizer com segurança que o processo que se iniciou com o afastamento um pouco da Globo dos direitos de transmissão trouxe novas emissoras de TV aberta, como a Band, como o SBT, como a Record, que tem menos força de mídia do que a Globo, mas eles já começam a criar sua audiência. Já se detecta nas pesquisas e na própria audiência das transmissões ao vivo que já existe uma massa crítica endereçando o consumo para esses veículos. E toda vez que há audiência, toda vez que há consumo, há marcas querendo aparecer, há marcas querendo comprar comunicação. O único ponto aí, para fechar, é que, efetivamente, César, a gente não tem muita paciência de construir produto, né? Haja vista que a gente dificilmente se senta em torno do produto para dar foco a ele. Enfim, essa era a minha participação inicial em relação a direitos, e que tudo isso, se não for feito em relação ao Campeonato Brasileiro, pode agravar ainda uma situação muito perigosa, que os clubes que se organizaram financeiramente, eles hoje estão na ponta das tabelas, ganhando as principais premiações, principalmente das competições que pagam seus direitos de imagem por meio de premiação. Então, só agrava o desequilíbrio financeiro entre os clubes. Então, isso é mais uma razão que obriga esses caras a sentarem e dizer, olha, é melhor a gente se unir em torno de um bolo que vai ficar maior, porque minha fatia também vai ficar maior. Caso contrário, não sei o que você acha dessa última participação, mas se a gente pegar Sul-Americana, Libertadores, a própria Copa do Brasil, são competições que os clubes almejam e pagam seus direitos em forma de premiação. Eu concordo com isso tudo, e eu acho que um ponto que fica aqui, um insight que fica os clubes ainda são muito reféns mentalmente do direito de transmissão. Quando eles têm que olhar, e a gente vai vendo os clubes que estão cada vez melhores do ponto de vista financeiro, são aqueles que estão diversificando mais suas fontes de receita. Então, acho que tem que continuar focando, porque é uma receita importante, 35%, 40% do total, mas acho que a gente tem que dar, e vai ter que dar cada vez menos peso para esta receita, à medida em que os valores tendem a estabilizarem, ou pelo menos não devem crescer nos volumes, nos patamares que a gente viu crescendo nos últimos anos, especialmente na Europa. Então, acho que o que fica é importante, tem que estar aqui controlado e cuidado, tem que ser pensado da melhor forma possível, mas ele tem que começar a ser colocado não em segundo plano, mas observado como algo que vai ser diluído ao longo do tempo por conta das outras receitas que a gente vai falar daqui a pouco. E um ponto aí, 30%, 40% em média, né? Porque tem clubes que chegam a 70%, 80%, e aí esse clube está realmente com um problema de dependência muito grande. De todo modo, eu insisto, é possível crescer, mas isso dá trabalho, isso precisa de união,
Isso precisa de entendimento mais sistêmico do que é o consumo de conteúdo hoje e as plataformas que estão disponíveis. E um ponto importantíssimo, que a gente sempre fala no início, mas acabou ficando para o final. São janelas de negociação que cada vez mais vão se alongando, justamente porque o parceiro de mídia do outro lado sabe como ninguém que ele precisa de tempo para construir essa audiência, que ele precisa de tempo para ter o retorno e o lucro necessário para uma operação tão arriscada como essa. Os clubes precisam entender isso definitivamente. Parece um discurso comercial, mas é mesmo. Os clubes precisam entender e não estão entendendo o tesouro que tem na mão. Tá. Vamos lá, César. Comercial e negócios. Aqui eu me arvorei. Você já adaptou esse ano a nomenclatura para comercial e eu trouxe negócios. Porque eu acho que os clubes têm que... É uma defesa que eu faço, não é pacífica entre nós, pessoal, mas é uma defesa que eu faço, que o clube hoje é uma grande central de serviços e negócios aos seus parceiros. Está aí. Criamos um conceito, César. A partir daí, o que você tem visto nos últimos anos, seria a grande aposta comercial e negócios para os clubes transformarem a sua realidade? Eu acho que sim, acho que sim. Então, de novo, a TV, transmissão, é mais ou menos, tem suas limitações de crescimento, até pelos prazos dos contratos. O que sobra para o clube atacar diretamente é isso, são as comerciais e são com bilheteria e programa de sócio, que são aquelas de relacionamento. Então, assim, o próprio relatório mostra que nós estamos ali, ocupamos metade do mercado publicitário que a Europa ocupa. Tá? Nosso futebol no Brasil equivale a 2,4%, 2,5% do investimento publicitário no país, e na Europa esse número chega de 4,5%, 5%, até 6% na Itália. O que significa que tem espaço para crescer. Só que ele só vai crescer à medida que as áreas comerciais, as áreas de marketing, as áreas de negócios dos clubes tiverem a capacidade de construir relacionamentos de longo prazo, buscar os parceiros que querem relacionamento de longo prazo, entregar, que é o que a gente fala aqui muitas vezes, o melhor contrato, não necessariamente o maior contrato, para que ele cresça no tempo, para que o processo seja de longo prazo. A grande dificuldade do futebol, e os dirigentes precisam entender, é que tudo leva tempo, né? Seja a gestão esportiva, seja a gestão comercial, seja a gestão da base, tudo leva tempo. Esse tempo precisa ter na construção desse relacionamento. Então, é para ser aproveitado das bolhas e dos momentos pontuais, como agora a gente está vendo as casas de aposta? Para se aproveitar. Mas o que mais dá para fazer? Quanto mais você consegue explorar isso, quanto mais você consegue atrair outros patrocinadores e outros parceiros de outras áreas, outros segmentos. Então, tem um trabalho para ser feito internamente, por mais que tenha melhorado nos últimos anos, a gente tem visto crescer essa receita, mas acho que parte dos clubes, porque do outro lado, o parceiro comercial está ávido pela exposição. O futebol se mostra claro como um ponto de contato, de divulgação da marca. Então, falta, talvez, do lado do clube, um pouco mais dessa visão de prazo mais longo, para que ele consiga efetivamente transformar essas receitas e fazer elas crescerem de uma forma sustentável. Perfeito. Como eu tenho transitado muito nos últimos anos, né, nesses 20 e poucos anos aí de mercado no território patrocínios, eu vou começar dando um exemplo clássico do que é a entrada de uma marca no esporte, no futebol. Eu conversava no sábado com o diretor de um grande patrocinador aí, e uma marca desconhecida, e que pensou no futebol para dar um boom, uma explosão em sua lembrança e seu conhecimento de marca. Que é o velho e famoso funil de compra, né? Que começa com a lembrança, passa por reconhecimento, passa por consideração, passa por comprar, passa por converter, passa por advogar pela marca, etc. É um funil bem completo. Aí eu dizia, mas vocês estão preparados para fazer esse boom por quantos anos? Porque tem um prazo, né? O boom ele existe mesmo, ainda mais um dos grandes clubes do Brasil.
E depois disso, qual é o passo? Vocês vão se manter no esporte? Vocês vão passar relacionamento com diversos públicos, né? Público interno, funcionários da empresa, parceiros que vendem a empresa, clientes finais, né? Os próprios torcedores desse clube. Aí eu vi que a fisionomia da pessoa ia mudando, né? No final, é uma pessoa muito próxima a mim, um familiar, e ele falou: a gente só pensou no primeiro passo. Pois é. E vocês estão certos. Esse clube vai te dar o boom de visibilidade que você precisa. Vai alavancar muito a sua lembrança. Mas e daí? Né? Você precisa do que você falou, César, de continuidade. E aí, hoje, a minha participação aqui nessa parte das receitas, ela vai muito na provocação de que nós temos que olhar para o nosso consumidor, que eu deixei essa mensagem na nossa apresentação original lá na Galápagos, no dia do lançamento do relatório. Há muito pouco conhecimento sobre os hábitos e o consumo do consumidor final, do torcedor, do fã de esportes. E hoje tem vários meios de você acessar esses dados. Você pode acessar por dados de mercado, você pode acessar por dados de redes sociais, você pode acessar por dados de ferramentas que você use, você pode cruzar essas informações, e aí você torna o processo bastante poderoso. Então, esse é um insight muito forte para que esses caras trabalhem. E por quê? Porque quase tudo hoje está rodando em plataforma digital. Então, se a gente isolar, César, somente a bolha das apostas, eles têm total temperatura do que está acontecendo. Eles sabem o movimento de consumo dentro das plataformas. E o clube sabe? Será que o clube sabe o que ele hoje é capaz de gerar em retorno para o patrocinador? E aí eu amplio, não fica só na visibilidade, é no relacionamento, é na venda, é no entretenimento. Então, essa é a minha provocação hoje. Bem simples, até mais simples do que a dos direitos. Você conhece o seu fã? De verdade? Quais plataformas você usa hoje para conhecer o seu fã? E aqui temos várias, tá? Nós não estamos vendendo nenhuma nem outra, tem várias. Que ações e riscos você tem corrido para atender melhor o seu patrocinador? Porque no final, César, a ideia é você manter o máximo possível de tempo o patrocinador, gerando o máximo de valor agregado para ele. E no final das contas é vendas. E os clubes hoje nunca tiveram tão bem posicionados para fazer essa transformação. Essa é a minha provocação. E digo mais, na medida em que eles conseguem, de fato, conhecer esses torcedores, eles não só vão reter mais os patrocinadores, mas eles serão capazes de corrigir rotas que eventualmente estejam fora do rumo adequado, e eles vão conseguir prospectar mais patrocinadores, porque eles vão detectar informações que vão levá-los a buscar novos patrocinadores de segmentos que talvez nem tenham tido patrocinadores antes, ou segmentos que não estejam no próprio esporte. Então, é um canhão de comunicação, é um canhão de insights, é um canhão de dados, está adormecido, e que hoje a artilharia está mais do que pronta para ajudá-los nessa cruzada. Eu gostaria de ver a gente virar de vez a página da visibilidade, começando por um exemplo de visibilidade, para fechar dizendo: visibilidade e exposição de mídia é importante, sim, para muitas marcas, mas você tem que ter o plano completo. E talvez os clubes possam dar um passo adiante e servir seus parceiros nesse sentido. Os clubes são peça fundamental aqui, né? Na verdade, eles quase são... A maior parte das vezes, eles parecem se comportar como o agente passivo da história aqui. A marca vem, quer divulgar, põe aqui, divulga e tchau. Me dá a grana aqui e está tudo certo. Tenho dúvidas que a maior parte deles consiga entender e saber quem é o seu torcedor, quem é seu fã, o que ele consome, como ele pensa e tudo mais, para você ser mais objetivo, ter mais acurácia na gestão desta parceria comercial. Então,
o que fica aqui como insight, como recomendação, né, que é um pouco do mote do dia de hoje, melhorar esta relação, equipar melhor a área de marketing, equipar melhor a área comercial, trabalhar de uma forma mais ativa na construção desse relacionamento, com a paciência necessária para que seja uma construção e que traga frutos para os dois lados, e não só um dinheiro ali para fechar a conta no fim do mês. E, César, um dado muito importante, que é recorrente, porque boa parte da minha carreira eu estive nesse território de prover insights e soluções para os clientes, e ainda estou, né, de certa forma. Não tenho medo do dado. Não tenho medo do resultado de uma pesquisa, seja ela qual for, seja de mídia, de CRM, de mercado, de redes sociais. Porque é ali que você vai detectar o seu caminho e as suas oportunidades. E se você descobrir alguma coisa que você não imaginava, é a melhor coisa do mundo. Porque a notícia boa, ela demora mais de chegar, a notícia ruim tem que chegar logo, para você fazer as correções devidas. Falando em correções, vamos falar de bilheteria e sócios, que os dois crescem consistentemente nos últimos anos, né, César? E talvez aqui tenha mais insights para complementar o comercial. Aqui chega a ser até óbvio, né, que a gente vai falar, mas é óbvio que a gente não consegue ver sendo realizado, que é preciso, o torcedor voltou, o torcedor quer comparecer, o torcedor está perto do seu clube. Pós-pandemia é um negócio absurdo, a quantidade de gente indo a shows, concertos, e especialmente a jogos de futebol ou esporte de forma geral. Cabe ao clube entender também esse seu sócio, esse seu torcedor, o que ele espera, quem é, quanto ele está disposto a pagar, como é que eu trato melhor a minha gestão de bilheteria, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O estádio de futebol é igual um voo. Saiu o avião com o assento vazio, o dinheiro perdido. O jogo começou com o assento vazio, não volta mais, você não recupera mais esse dinheiro. Então, tem que ter essa capacidade de gestão para poder utilizar melhor as suas estruturas. E do lado de gestão de sócio-torcedor, precisa sair justamente dessa armadilha que é vender ingresso antecipado. Qual o nível de relacionamento que você vai ter com o torcedor que te permita fazer, de fato, uma gestão de relacionamento e não só um programa de venda antecipada de ingresso. Tem casos positivos, a gente vê o caso do Palmeiras lá com o Palmeiras Pay, que é importante, que é interessante, está gerando valor para o clube e para o seu sócio, né, uma carteira digital, ele possa pagar contas e tudo mais. Enfim, tem ações que estão acontecendo. Precisam aumentar, ele precisa pegar o clube que tem 20 milhões, 30 milhões de torcedores, tem que ter uma fração dessa sendo parceiro direto na gestão ali de uma central de relacionamento. Então, precisa virar chave. A gente fala isso e não é de hoje, mas pouco se vê nessa construção e é onde os clubes deveriam atacar de uma maneira mais urgente, rápida, porque o torcedor está aí. Ele não vai trocar de clube, ele vai seguir consumindo, ele tem uma série de utilizações na sua vida cotidiana. O que ele vai fazer? Se ele puder ter o clube como parceiro em algumas coisas, certamente ele vai fazer. E aí eu vou pegar o gancho do que você falou de trás para frente. Se a gente pegar os movimentos que existem hoje em inteligência de mercado, em geração de receitas, é importante olhar para o que iFood, o que Rappi, o que esses meios de pagamento estão fazendo com dados hoje em dia. Eles estão trabalhando essas informações, eles estão fazendo parcerias com outras empresas, eles estão acrescentando uma outra pergunta, uma outra informação dentro da base deles, e estão gerando verdadeiros arsenais de dados, de inteligência e de insights. Inclusive colocando em xeque, até se você olhar, o próprio mundo das pesquisas tradicionais, porque esses caras têm uma relação direta e digital. Quem não usa o iFood no Brasil hoje? Quem não usa Rappi? Quem não usa outras formas de consumo? Então, esse cara já tem o seu hábito de consumo e ele pode se relacionar com você dando cupom, alguma coisa, faz 2, 3 perguntas, aí acaba sabendo já algum tipo de hábito de consumo seu e junta com aquela base toda. E a partir daí ele faz negócios.
E eu vou dar uma sugestão simples. Qual é a relação hoje dos clubes com aquelas arenas onde eles não têm a gestão, onde eles têm parceria? Tem muito dado a ser cruzado aí. Os clubes dos seus sócios torcedores e dessas arenas com os hábitos de consumo desses torcedores via cartão de crédito, via meio de pagamento, dentro dessas arenas. Porque há um controle desses bares e restaurantes. Esses dados eles estão em algum lugar. E tem muita gente já trabalhando isso, inclusive, e gerando valor para os seus próprios negócios. E trazendo de volta. Eu, inclusive, tenho um caso de um cliente que a gente está trabalhando, ele devolve para o cliente dele dados. E enriquece a informação, enriquece o relacionamento, e esse cliente dele consegue gerar outros negócios com esses dados. E eu acho que o clube ele pode se posicionar no centro dessa operação. E que não está. Tem outros players que estão se posicionando e se apropriando de uma informação de forma legítima. Não é de forma vil, nem de forma escondida, não. Isso é escancarado, isso está todo mundo acompanhando. Então, é trazer aí os clubes para o centro dessa informação. É claro que nós temos algumas empresas de sócio-torcedor, bilheteria, que são full service, que entregam, tentam entregar as informações. Não estou dizendo que não tem esse tipo de gente, ao contrário, tem bastante competente, com muita experiência. Mas nós estamos dando uma mensagem aqui para os clubes. Eles precisam entender que eles precisam buscar o protagonismo nesse setor e com os devidos parceiros que são necessários, obviamente, por conta de toda a tecnologia e plataforma que são devidas. Então, não é só tirar dinheiro direto do fã que vai ao estádio ou que é sócio-torcedor. E você falou muito bem, dá para vender ingresso por meio de sócio-torcedor, mas não pode ser só isso. E para fechar, por favor, não mudem todo ano ou a cada 2 anos o plano de sócio-torcedor. Isso é fatal. Isso é a pior coisa que vocês podem fazer para o negócio de vocês. Transformem, mudem, melhorem, mas não mudem tudo. Não troquem a tecnologia, não troquem o parceiro, porque o problema não está aí. O problema está em nós não sermos capazes de ir aos poucos alinhando nessa plataforma de lealdade, de benefícios, o nome que você quiser dar, aquilo que o nosso torcedor quer. De novo, tecnologia, plataforma é meio, não é fim, não precisa trocar ela. Você que estrategicamente está fazendo errado. E, de novo, foi falado várias vezes já, o ecossistema está maior. César, a primeira frase do César foi: o torcedor voltou, o torcedor quer ir ao estádio, quer consumir, os números estão subindo. Ou aproveitamos agora, ou esse trem vai sair da estação vazio. Vamos lá, Cezão. A velha, famosa, sonhada e desejada venda de atletas. O que é que temos pela frente? Primeiro é deixar de demonizar a venda de atleta. No passado, o dirigente adorava dizer que precisamos parar, o dirigente e o jornalista. Estamos vendendo nossos atletas, absurdo, não sei o quê, precisa manter. Não vai manter todo mundo, porque o nosso mercado é menor do que o mercado europeu, especialmente. Então é natural que você não venda, que você não mantenha. Agora, você precisa ser inteligente nessa gestão. O que precisa, na prática, é entender o que o mercado externo quer, preparar os seus atletas para esta negociação e saber retroalimentar o sistema, né? Aquilo que a gente sempre fala de transformar a formação e a negociação de atletas numa unidade de negócio. O Real Madrid vende jogadores, o Manchester City vende jogador, o Liverpool vende, todo mundo vende jogador. Todo mundo precisa disso, porque você forma muita gente todo ano. Não dá para ter espaço para 15, 10, 12 que se formam todo ano no seu time. Então você vai selecionar aqueles que mais se adaptam, o resto você negocia. Porque você investiu, porque você formou, porque você criou ali um atleta com qualidades para isso. Então, o que nós precisamos, primeiro, tem que olhar isso aqui sobre 2 óticas. Né? A primeira é do pequeno formador, digamos assim, aquele que faz a formação no interior, no clube de base e tudo mais,
e a do clube grande. Então, precisam proteger esse cara que forma primeiro, né, que dá a primeira formação, para ele não ser usado ou mal usado pelo clube grande, que acaba se aproveitando das fragilidades legais e financeiras do pequeno para fazer lá a escolha do seu atleta de uma forma barata até. E precisamos fazer com que os clubes grandes entendam que a formação precisa ser bem feita para que com 17, 18 anos esse atleta vá embora, porque ele vai embora, os melhores vão, não tem jeito. Você ainda fique com bons atletas e consiga com esse recurso retroalimentar o sistema, continuar investindo em estrutura, continuar investindo em formação e manter atletas de boa qualidade no Brasil. Ao mesmo tempo que você consiga com esse dinheiro trazer atletas que não se adaptaram à Europa, que querem voltar, onde você consiga pagar um bom salário e fazer com que ele prefira jogar no Brasil a jogar num time médio da Inglaterra, da Espanha, da Itália. Então, a gente precisa, primeiro, melhorar a estrutura de formação, entender a negociação de atletas como uma unidade de negócio, fazer dinheiro e alimentar a estrutura profissional com esse dinheiro que você faz com o investimento de venda. Então, é preciso entender isso como uma unidade de negócio, começo, meio e fim, e não só como uma necessidade que muitos clubes ainda vêm para fechar as contas ali no fim do mês. Então, quem tem feito isso bem é o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, enfim, são clubes que estão fazendo isso direito. Formam bem, vendem logo e com esse dinheiro reforçam o seu time e são times cada vez mais competitivos. Então precisamos olhar esses exemplos e pensar a formação de atletas dessa maneira. Quando entrei no futebol, César, muita gente que me conhece sabe, eu trabalhei no Vitória da Bahia e sou torcedor do Bahia, né? Então foi uma experiência muito interessante. E o meu presidente à época, um cara que transformou o Vitória, né? Ele dizia que um sonho da gestão do clube era que a venda de atletas não fosse uma fonte de receita, fosse uma fonte de riqueza, no sentido de transformar aquilo em investimento obrigatório no clube. Porque é um ativo, né? Um pedaço do clube que sai. Teria que voltar esse pedaço de alguma forma em alguma... É que ele falava com uma propriedade muito interessante nessa parte, e eu comprei essa ideia, né? É um sonho difícil de realizar, porque a gente vai falar agora, na sequência, justamente da questão do caixa, né? Mas seria interessante que o todo ou parte desse dinheiro retornasse em algum tipo de investimento concreto para o clube, né? Algo que o tornasse maior ou o tornasse capaz de vender 2 e não 1. Né? E outro ponto para ressaltar que você falou, que é muito importante, entender a base como uma unidade de negócio que vai aproveitar o máximo de atletas possível e não ficar sonhando em tirar o grande atleta, um grande Neymar, um grande Ronaldo ou um grande Ronaldinho. Né? Eu acho que esse é um insight bastante interessante. E outra coisa que você falou... A gente sempre fala, né? Deixar de ser selecionador e passar a ser formador. Hoje você seleciona, assim, esse cara é muito bom, eu vou ficar. Todos os outros 19 eu vou mandar embora porque eles são só ok. Não, forme para que você tenha um sensacional e mais 10 muito bons. Né? Você não vai salvar todos, né? Nem todos serão profissionais de alto nível, mas se você conseguir aumentar a quantidade de bons profissionais que você está formando, você melhora o ser humano, você dá mais oportunidades para ele, você melhora o seu negócio, porque você vai melhorar a qualidade do seu jogo, você vai conseguir negociar mais e com esse dinheiro você vai retroalimentar o sistema. É isso. Eu ia fazer essa provocação, mas você nem precisou, você já pegou. Mas vamos lá. César Grafietti, eu fiz uma pegadinha aqui para te provocar. Despesas versus caixa. Parece meio estranho, né? Mas como é possível, César, a gente ter clubes acima dos 200 milhões, acima dos 400 milhões, clube chegando a 1 bi tanto, 900 milhões de faturamento anual, e ainda ter problema de caixa, de fluxo de caixa, de ter que eventualmente não pagar ou se endividar para fechar o ano. Não dava para resolver isso, César? Vamos lá, essa questão é um pouco mais profunda aqui.
Tem duas realidades, né? Tem a realidade do fluxo de caixa em si, e a gente tem que lembrar que o futebol tem um primeiro semestre deficitário, do ponto de vista de caixa, um segundo semestre superavitário. Por quê? Porque você tem ali janeiro, onde você tem poucas receitas, fevereiro até abril você tem o estadual, que as receitas também são poucas, na maior parte dos clubes, né? Os estaduais são um problema que precisam ser tratados de uma maneira mais eficiente. Você começa a fazer receita mesmo ali a partir de maio. Então, esses primeiros meses você tem só gasto, muito gasto, custo, salário e tudo mais, e tem pouca receita. Então, é natural que o clube tenha um déficit de caixa no primeiro semestre, porque no segundo ele vai ter o Brasileiro, tem as fases finais de Copa do Brasil, de Libertadores, de Sul-Americana, tem o dinheiro da televisão que entra lá em dezembro, né, da performance e tudo mais. Então, da audiência até, da transmissão. Então, ou seja, você precisa fazer é equilibrar esse fluxo de caixa. Então, é natural que você tenha que tomar algumas operações, alguns empréstimos, fazer algo para equacionar o fluxo de caixa. Mas equacionar o fluxo de caixa não significa antecipar tudo e gastar aqui para contratar jogador, que é o que acontece normalmente. Então, o que você faz? Em janeiro, você antecipa 12 meses de tudo para gastar, para contratar, pagar a luva, para pagar a comissão do agente, para pagar, enfim, para pagar o 13º que ficou do ano passado, e aí você vai ficar com falta de dinheiro ao longo do ano inteiro. O que vai acabar acontecendo? Atraso. Aí você vai atrasar, aí você vai ter que tomar outros empréstimos para cobrir o buraco que você mesmo criou. Então, falta aos clubes um pouco mais de sofisticação financeira, que nem é tanta, para entender como melhor gerir esse fluxo de caixa de uma maneira que você não tenha problemas no primeiro semestre, mas não impacte o segundo. Além disso, você precisa ter um equilíbrio entre o quanto você pode pagar em contratações e quanto de dívidas tem que colocar em dia versus o que você tem de sobra entre o que você recebe de receita e paga de custo. Então, aqui, a gestão do fluxo de caixa ela deveria ser o tema central de um clube de futebol. Mas ela não é verdade. Não é verdade por quê? Porque o dirigente quer gastar antes, você faz um orçamento ali em outubro, novembro, que você no 1º de janeiro já não respeita, e aí isso vai gerar uma bola, criar uma bola de neve. Quando chegar março, abril, você já está tudo atrasado. Você já antecipou tudo que você podia antecipar, depende ali daquela bilheteria mais urgente, depende ali de um novo contrato, de uma venda em julho, agosto, de jogador para cobrir o buraco. Ou seja, aqui a grande dificuldade dos clubes é entender isso, é conseguir. E eu já vi vários clubes, análises de conselhos fiscais sobre o desempenho do clube. Horrorosos, assim, os caras não sabem, uma gestão confusa, as informações elas não fazem o menor sentido. Por quê? Porque precisa aprovar, porque a oposição também não entende, não sabe o que cobrar. Então, assim, falta ao futebol uma gestão e um entendimento mais claro do que é possível fazer e do que não é possível fazer. Eles acham que tudo é possível, normalmente não tem que gastar mais, porque a receita vai vir. Só que tem uma hora que ela não vem, tem uma hora que ela cessa. E aí vira problema, vira atraso, vira dívida. Isso tudo que você estava falando no começo aqui, que é como pode um clube com 400 milhões ter atraso e ter mais dívidas e fazer mais dívidas? Pode, porque é completamente desorganizado. Então, o que fica aqui é preciso pensar o departamento financeiro de uma maneira corporativa, respeitar o orçamento, respeitar as possibilidades de gasto, e respeitar o clube no fim do dia, né? Porque isso garante a sustentabilidade dele no longo prazo. Eu fico imaginando, ouvindo você falar, o seguinte. Você imagina vender um atleta em 2024 por 8 milhões de euros, que você poderia vender em 2025 por 12 milhões de euros. Eu fico imaginando você fazer uma ação de antecipação de recebíveis, perdendo 12%, 15% do valor que você receberia. Eu fico imaginando você tomando uma ação na justiça e aí pagando os encargos, pagando tudo. Eu só fico imaginando aqui qual poderia ser o resultado mesmo de uma operação se ela fosse bem organizada, como você falou, que os fluxos fossem respeitados. O quanto um clube poderia economizar? Está aí um estudo para César Grafietti. Aí, produção. Isso é corte provocativo. O quanto um clube poderia ter de resultado melhor se respeitasse os seus planejamentos financeiros. Sei lá, 10%, 15%, não sei, 8%, mas num patamar de 200, 400, 800 milhões, qualquer porcentinho é muito dinheiro. Né? É muito dinheiro. E aí, assim,
o pior é que os clubes usam os seus instrumentos, as suas ferramentas da maneira errada, né? No lugar de usar os fluxos de recebíveis que são de prazo longo, você tem contratos de 2, 3, 4 anos, para equacionar as dívidas, eles antecipam sempre o próximo ano para cobrir o buraco desse ano, né? Você antecipa ali, em janeiro você antecipa o ano de 2024 para resolver um problema que você vai ter em 2024. Quando você deveria estar fazendo uma operação longa de 3, 4, 5 anos, para equacionar a sua dívida, coloca no fluxo, o credor vai receber vai aceitar uma taxa de juros menor, porque tem mais segurança do que vai receber. Você resolve o problema do endividamento, a gente já vai falar de dívidas agora, que é o que trava todo mundo. Qual a diferença do Flamengo e do Palmeiras para o Corinthians e para o São Paulo, por exemplo? São as dívidas. Enquanto São Paulo e o Corinthians pagam muito de despesa financeira, tem que ficar rolando dívida o tempo inteiro, tem que ficar negociando um pagamento aqui, outro ali. Os Palmeiras e Flamengo não têm dívidas e têm receitas, o Flamengo maior, mas o Palmeiras parecido, consegue operar de uma maneira muito mais livre, sem essa necessidade de ficar gerindo dívida o tempo inteiro, né? Então, o problema do fluxo de caixa, dos atrasos e tudo mais, é que eles viram dívida, e essa dívida vira um problema no médio prazo. No curto, o que acontece? A gente acha que era de longo prazo, só que esse longo prazo vira curto um dia. A hora que ele vira curto, ele te trava, que é o que está acontecendo com o Corinthians. Já não tem mais como rodar o negócio. Por quê? Porque ter que pagar tantos milhões todo mês de renegociações que foram feitas e está pagando problemas do passado. Os clubes precisam começar a olhar para frente, resolver pagar dívidas e criar dívidas para resolver problemas, ou não, para ter soluções para o futuro, e não para resolver problema do passado. Enquanto eles não entenderem isso, a gente vai ficar aqui todo ano falando a mesma coisa. Se pelo menos houvesse uma forma do cara antecipar o recebível só daquele ano, já ajudaria um pouco. Entendeu? Eles até fazem, porque tem muito clube que no regulamento diz que só pode antecipar os próximos 12 meses. Ele antecipa, chega em janeiro, antecipa de novo, e antecipa de novo, e antecipa de novo. Bom, esqueça, já desisti. É um problema de comportamento, mais do que de comportamento, de capacidade de entender o quanto é importante colocar as dívidas em dia, né? Resolver o problema dos passivos. Enquanto essas dívidas não forem resolvidas, os clubes que as tiverem, a gente falou de Fortaleza em algum momento, Fortaleza é um time que não tem dívidas e opera bem. Mesmo que opere com algum déficit de caixa, opera bem, porque não tem a pressão da dívida. O Atlético Paranaense é a mesma coisa, o Bragantino, por conta da Red Bull, tem outra característica, mas também não tem dívidas. Então, assim, esses clubes vão ficar trabalhando com folga, porque não tem problemas para resolver, só os problemas do operacional, que é o campo. Mas, César, do lado das dívidas, me corrija se eu estiver errado e fale um pouco sobre isso. A gente tem muita gente tentando ajudar os clubes, né? Tem as assessorias, as consultorias financeiras, você tem aí escritórios de advocacia, e você também tem, eventualmente, fundos de investimento, muitos fundos de investimento que estão de olho em ajudar a resolver essas dívidas. Claro que eles visam ganhar, é lógico, não tem nada de ilegítimo nisso. Mas não tem aí um caminho interessante para os clubes olharem e, de fato, terem um plano para resolver esse processo. E aí, pegando o gancho, né? Todos os indicadores cresceram. Cresceu receita, mas cresceu dívida também. Não está na hora da gente inverter essa ordem? Todo ano a receita crescer e a dívida cair? Tá na hora, já passou da hora, porque os instrumentos existem, os agentes para isso existem. Falta o clube entender que isso é importante. Enquanto ele não entender, e aí tem alguns clubes que têm amarras, né? Eu não posso antecipar mais do que 1 ano, ou mais do que 2 anos, ou mais do que o meu mandato. Muitas vezes ele precisa de uma operação de 5 anos, extrapola o mandato. Só que ela é necessária para você resolver o problema. Por que não se aprova especificamente uma operação de 5 anos para o clube resolver um problema que resolve a vida de todo mundo na associação? Então, falta isso, falta capacidade de entender que esta é uma necessidade e não um enfeite para dizer que resolvi. Não é. Resolver o problema das dívidas é fundamental para que os clubes tenham capacidade de investir, de operar, de contratar, de ter elencos mais fortes. Perfeito. Ficou a dica, hein, pessoal? Investimentos. Fatura bastante, deve bastante, tem problema de fluxo de caixa e ainda faz investimentos. E a hora de decidir, César, diante desse cenário caótico?
Onde investir? Em geral, o clube vai investir na contratação de jogador, né? Porque está preocupado sempre com a próxima temporada. A gente vê no relatório que os investimentos em equipe profissional crescem, os investimentos em categoria de base ali crescem mais um pouquinho, são muito estáveis, são muito concentrados em alguns poucos clubes. Tem clubes que investem muito pouco em categoria de base. Mas é isso, você contrata jogador. Ainda quando você tem, de novo, os suspeitos de sempre, né? Flamengo, Palmeiras, uma estrutura financeira confortável, com pouca dívida, você pode investir e contrair uma dívida para pagar por essa aquisição, porque você está fazendo um investimento para o futuro. Você não está tomando uma dívida para resolver um problema do passado. Então, quando isso acontece, você consegue fazer investimento. É por isso que o Flamengo consegue contratar, o Palmeiras consegue contratar. Porque eles podem fazer essas dívidas, o clube que está vendendo sabe que eles vão pagar, porque eles têm uma situação financeira confortável, e eles conseguem se organizar para efetivamente pagar e não sofrer problema na FIFA e tudo mais. A dificuldade no investimento é os clubes gastando sem capacidade para fazer os pagamentos lá na frente. E nem sempre gastando bem. Né? Então, isso é outra história do desempenho, da capacidade de gestão esportiva, que nem sempre é a melhor no Brasil. Mas o fato estamos gastando muito, gastando com dívidas que nem sempre são capazes de serem pagas. Então, em vez de resolver o problema do básico, que é controlar os seus passivos, ele está criando novos sem ter resolvido a história. Então, esse é o grande problema do futebol brasileiro do ponto de vista de estrutura. Como é que a gente resolve isso? Ajustando investimento, pagando dívida antes, passando algum tempo um pouco mais apertado do ponto de vista de capacidade competitiva, mas olhando para o futuro e não, se não olhar para o futuro, o futuro vai chegar e vai virar um presente ruim. Só para fechar essa parte, César, a gente já está chegando ao final do nosso segundo episódio do Relatório Convocados 2024. E o investimento em infraestrutura? Não estou falando de estádio, estou falando de estrutura para base, estrutura de treinamento, e no profissional também, né? Os equipamentos de musculação, fisiologia, recuperação, alojamento. O que você pensa disso? O que o Brasil tem feito, que você detectou ao longo dos anos e que pode trazer um resultado esportivo para os clubes e eles não estão percebendo? Esse é um investimento necessário. E aí, de novo, você vê o Flamengo tem um centro de treinamento novo, o São Paulo tem um bom centro de treinamento há muito tempo, o Palmeiras tem um bom centro de treinamento, o Corinthians, o Atlético Paranaense tem um centro de treinamento fantástico. Então, todos os clubes que investiram em centros de treinamento, em infraestrutura, estão colhendo os resultados, parte deles, né? Eles são fundamentais para o desenvolvimento do futebol. Então, e mais, né, você tem leis de incentivo que permitem você fazer investimentos sem ter que gastar tanto do seu caixa. Você pode fazer captações via leis de incentivo para desenvolver e reformar os centros de treinamento, construir novos campos, construir departamentos médicos. Então, falta também aos clubes uma capacidade de entender onde com quem deve se associar, como fazer isso, captar os recursos necessários, porque o dinheiro está aí. E o resultado, de novo, sempre pensando em longo prazo. Eu acho que a gente falou isso aqui, planejamento em longo prazo, umas 200 vezes aqui nesse episódio. Paciência e tudo mais. É fazer hoje, porque não vai dar o resultado amanhã. Vai dar o resultado daqui 5, 6, 7 anos. Né? Só que se não fizer hoje, daqui 7 anos, você está esperando mais 7 para ter o resultado. Então, acho que o que falta aos clubes é começar a fazer, olhar hoje, para que o resultado demore um pouquinho, mas ele chegue. Senão, não adianta, ele não vai chegar nunca se não começar a fazer. E tem um elemento aí, César, que você me deu a deixa fundamental, e não foi combinado. O planejamento de longo prazo hoje é uma obrigação para qualquer clube, primeiro porque não tem resultado antes disso. E segundo, para alguns clubes, há uma pressão externa, uma variável que eles não controlam, é que alguns clubes já partiram com seus trens e seus trens estão cada vez mais velozes. E todos que saírem agora, mesmo pensando em longo prazo, estarão atrás dos primeiros. Eu não entendo, e aí a gente conversava nos bastidores, eu não entendo como todos os clubes no Brasil não estão andando no mesmo passo dos clubes que já estão mais organizados, porque eles não vão ganhar mais nada. Não vai haver mais um clube ganhando título se não mostrar um mínimo de organização em alguma coisa há algum tempo.
Não é futurologia. Isso é passado já. É só olhar os 10, 15 últimos anos do futebol brasileiro. Não tem mais surpresa. E quando acontecer, vai ser aquele voo de galinha, né? A gente Para sempre fala, provar a regra. Para provar provar a regra. Todo mundo fala, a gente sempre fala do Leicester. O Leicester na Inglaterra, na Premier League, mas ganhou, depois de 2 anos caiu. 2, 3 anos caiu. Porque o Napoli ganhou, caiu. Toda hora que alguém na França vai lá, alguém ganhou, o Lille ganhou, caiu, assim, volta ao normal. Porque é um acaso, ele foi o acaso do futebol, né? A caixinha de surpresas do futebol. O que vai acontecer? No Brasil, o Atlético Mineiro ganhou, foi campeão lá, o Fluminense e o São Paulo ganharam ano passado, mas é isso, é esporádico, vai acontecer e depois você volta à média. A média qual que é? É o clube organizado ganhar. Então, isso que você fala é verdade, sim. E no futebol, tudo é longo prazo. O desempenho esportivo é construído por longo prazo. O planejamento de construção e relacionamento comercial e marketing é de longo prazo. A gestão financeira e equilíbrio das contas é de longo prazo. Tudo é longo prazo, só que todo mundo só pensa no curto. Por isso que as coisas não evoluem. E quem pensou lá atrás no longo prazo está colhendo hoje e os outros ainda vão olhar o longo prazo. Quando chegarem lá, esses clubes já saíram, já estão lá longe, já foram embora. Né? É isso aí. Bom, para fechar, uma provocação. César Grafietti, eu vou responder também, mas vamos lá. Se você tivesse direito a uma mudança, a um insight que você falasse para o clube e ele dissesse, César, você pode falar 10 coisas, mas eu só vou fazer uma. E essa uma eu vou fazer bem feita. Qual seria o seu insight, César? Pensar no longo prazo. Pensar não em ganhar o título do ano que vem, mas ter uma visão e desenvolver um planejamento estrutural para o clube, olhando 10 anos. Para que isso seja um benefício, para que em 10 anos o clube seja sustentável. Então, assim, se precisasse fazer alguma coisa, para tudo, contrata uma equipe, monta uma estrutura para pensar o clube nesse próximo ano, os outros 10. Para que daqui 10 anos você tenha um clube sustentável, saudável, competitivo, para que a gente consiga enxergar o futebol de fato no longo prazo e o clube poder voltar a ser competitivo. Enquanto a gente continuar olhando só o curto prazo, só o hoje, eu não vejo saída para a armadilha que muitos entraram. Agora, você, qual é o seu insight? Conhecer o torcedor. E fundo nas investigações de conhecer o torcedor, seus desejos, seus hábitos de consumo, em relação ao esporte, em relação ao dia a dia, em relação ao dia do jogo, seja em casa, seja no estádio, e pelas mais diversas formas de coleta de dados, seja pelas redes sociais, seja por ferramentas digitais, seja por pesquisa de mercado. Esse é o grande tesouro do clube de futebol, o torcedor. É dele que vem toda receita que o clube afere, inclusive quando ele não coloca a mão no bolso, quando ele só liga a televisão na TV aberta. Essa é a fonte do sucesso. E, claro, eu reforço a sua ideia de continuidade de longo prazo, até porque conhecer o torcedor é ato contínuo, é ato que precisa ser feito todo dia, toda hora, o dia todo. Pessoal, do meu lado, mais um episódio delicioso, sensacional. Meu muito obrigado. César, faça as honras. Feche a sua participação e, do meu lado, um grande abraço, um grande beijo. E esse é o segundo episódio falando sobre o relatório Convocados 2024. A partir da próxima semana, vamos começar a falar clube a clube do que foi 2023 em termos de receita e do que está sendo 2024 em termos de mercado. Grande abraço. Valeu, Rafa. De novo, prazer falar contigo aqui, com quem nos ouve, nos assiste, nos acompanha. E vamos embora, continuar falando aqui, tentar ajudar o futebol brasileiro a crescer. Estamos no caminho certo. O caminho, às vezes, tem um buraco, tem uma pedra, mas acho que está no caminho certo. Vamos tentar fazer, de fato, com que a gente chegue lá. Um grande abraço a todos.